Minasan konnichiwa, aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai dar uma olhada na parte de gramática, numa parte de gramática que vocês pedem muito, que é a parte de verbos em japonês, uma parte muito importante. A gente já viu algumas outras coisas relacionadas a verbos aqui no canal, mas hoje a gente vai falar do passado. Existem poucas conjugações de verbos em japonês, ainda mais se a gente comparar com o português. Mas as que existem, elas são bastante importantes. Então hoje a gente vai falar de passado, tanto na sua forma polida, quanto na sua forma mais coloquial, e conhecer que estruturas a gente pode formar a partir disso. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, isso ajuda bastante a gente, e deixa também aqui o seu comentário. E se você quiser também, se inscreve no nosso canal lá no Telegram, que a gente notifica tudo por lá também. Bora! Muito bem, a gente fala sempre, né, que na língua japonesa nós temos dois tons de linguagem básico, né, a linguagem mais formal, a linguagem mais polida e a linguagem informal, a linguagem mais coloquial. A língua japonesa é dividida bastante entre essas duas maneiras de falar e existem sofisticações e subgrupos dentro delas, mas a gente pode classificar de maneira geral tudo entre o polido e o não polido, certo? E quando a gente fala de verbos, que são palavras que vêm no final das frases, geralmente, é lá que você vai identificar se a frase está de uma forma polida ou de uma forma coloquial. Então vamos falar de passado, tá? A primeira coisa dentro da linguagem polida em japonês, algo que indica o passado é a estrutura mashita. A gente já viu a estrutura mas, né? Masu, né? Que indica a linguagem polida no presente e futuro. Presente e futuro em japonês não tem alteração, é a mesma coisa. Então quando eu falo, por exemplo, tabemasu, pode significar tanto eu como eu comerei, né? Tem essas duas, pode ser presente ou futuro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Quando eu coloco mashita, quando o verbo passa a usar o mashita como flexão, como conjugação, aí sim a gente está falando do passado. Portanto, tabemashita, por exemplo, quer dizer comi. Mas quando a gente diz a mesma coisa, só que de um jeito mais coloquial, mais informal, esses verbos vão sempre terminar com ta, que também é chamado na gramática de forma ta. Ela é usada para você formar algumas estruturas gramaticais que a gente vai ver rapidinho, mais no final do vídeo. Então, se tabemashita quer dizer comi, né? Tabeta quer dizer comi também, o sentido ele não se altera, só que aqui é com tabeta, eu estou sendo um pouco mais coloquial, né? Uma linguagem que eu vou usar mais com meus amigos, com pessoas que eu tenho intimidade, com meus familiares e tudo mais, e tabemashita é com todo o resto. Na dúvida, sempre use a forma mas, né? Nesse caso, mashita, né? Com todo o resto das pessoas que você não conhece, autoridades, pessoas mais velhas, pessoas de hierarquia maior a você. Na dúvida, é sempre mas ou mashita, e as outras flexões de mas. E agora vamos entrar rapidinho, mais ou menos rapidinho, numa parte mais gramatical mesmo, como é que a gente transforma os verbos na forma mashita e na forma ta. Os verbos na língua japonesa se dividem em três grupos, mas é no grupo 1 onde está a grande maioria desses verbos e onde estão os verbos que mais variam, que mais vão assumir formas diferentes na hora de você formar a conjugação. Depois no grupo 2 são verbos que sempre terminam ou com eru ou com iru. É muito mais fácil trabalhar com os verbos do grupo 2 porque é só você substituir esse iru pelo que você quiser. E no grupo 3 estão apenas dois verbos, que são as exceções. Dentro deles só temos o verbo suru e kuru, que são os verbos irregulares, né? Eles assumem formas diferentes das outras regras, mas a gente já vai ver tudo isso. Dentro do grupo 1, verbos terminados com um u, a gente vai substituir só o u por imashita. Imashita, né? Você vai juntar o que sobrou com imashita. Então, por exemplo, o verbo utau, cantar, vai virar utaimashita. Utaimashita, na linguagem polida, cantei. E, por exemplo, tsukuru, que é construir, fazer alguma coisa, você vai tirar só o u final, vai ficar então, portanto, tsukurimashita. Tá? E você tem a forma polida no passado, sem nenhum problema. Os outros verbos do grupo 1, né, que de novo é aquele grupo onde estão os verbos que mais variam em suas conjugações, na linguagem polida é só você basicamente trocar o u final por imashita, né, com alguns poucos ajustes silábicos, por exemplo, verbos terminados em su, né, por exemplo, hanasu, né, que é conversar,
não vai ser hana shimashita, né? Vai ser hana shi, né? O su vira shi, hana shimashita. Da mesma maneira que em tatsu virou chi, chimashita. Em todo o resto, você substituiu o final por imashita. E você tem a versão no passado dos verbos do grupo 1, uma linguagem polida. E para você transformar os mesmos verbos para a forma tá, que não tem alteração de sentido, como eu disse antes, mas faz parte de uma linguagem mais coloquial, você substitui esse o final por tsu pequeno e tá. Tá? Tsu pequeno e tá. Quem estuda japonês sabe que esse tsu, essa letrinha tsu, grafada em tamanho menor, ela identifica uma pausa na pronúncia. Então é um tá que sai com um pouquinho mais de dificuldade da boca, né? Então, por exemplo, o tau, que eu falei antes, né, que é cantar, vai virar o tá, tá, o tá, tá, o tá, tá, né? Cantei, né? O sentido é sempre o mesmo. E tsukuru, que é construir, fazer, ele fica tsukutta, tsukutta, tá? E você vai ter o passado informal, uma linguagem não polida, e a forma tá, que também serve para outras coisas. Quando os verbos terminarem em mu, ou nu, ou bu, você substitui isso por nda, a letra N e depois a letra da. Yomu, por exemplo, ler, vai virar yonda, né? Li, shinu, que é morrer, vai virar shinda, morreu. Manabu, que é aprender, vai virar então mananda, né? Aprendeu ou aprendi, ok? Com verbos terminados em ku, você arranca fora esse ku final e substitui por ita. Então, por exemplo, kaku, que significa escrever, vai virar kaita, né? Escreveu ou escrevi. E verbos terminados em gu, esse gu final vai virar ida. Então, por exemplo, oyogu, que é nadar, vai virar oyoida. E aí você tem a forma tá. A gente chama de forma tá, mas, por exemplo, né, em oyoida termina em da, não tem problema, continua sendo parte da forma tá. E pra gente fechar o grupo 1, que é o mais complicado, é o mais cheio de casos, né, a gente tem uma exceção, óbvio que ia ter uma exceção, que é o verbo iku, só que é fácil aprender essa exceção porque é um verbo muito básico, né, iku significa ir, iku no passado é ita, tá? Ele não segue a regra dos verbos terminados em ku, ele tem uma regra só dele, a exceção. Iku vira ita. E na linguagem polida ele segue sim a regra, é ikimashita. Ok? O grupo 2 é baba, porque todos os verbos terminam ou com eru ou com iru. Então, por exemplo, taberu, que é comer, você tira o uru final e coloca mas, né? Tabemas, o exemplo que eu dei no começo do vídeo, na linguagem polida. Para formar a forma não polida, você substitui o uru por tá. Só isso, troca o uru por tá. Todos os verbos você terá a forma tá, passado informal. Então, taberu vira tabeta, quer dizer comeu ou comi. Outro verbo, okiru, significa acordar. Então você vai tirar o uru final, colocar mashita, okimashita, acordou ou acordei, e okita, tira o uru final, coloca tá na linguagem coloquial menos polida. E no grupo 3, temos só 2 indivíduos no grupo 3, são os verbos irregulares, são as exceções. O verbo suru, que significa fazer, no passado polido, fica shimashita. E na forma tá, no passado portanto, não polido, fica shita. O outro verbo deste grupo é o verbo kuru, que significa vir. Kimashita é sua forma no passado polida, né? Kimashita. E no passado não polido, no passado mais coloquial, é kita. Esses dois tem que decorar, mas também são 2 verbos muito comuns, que estão o tempo todo sendo utilizados, então é fácil da gente lembrar. Então essas são basicamente as regras para você transformar qualquer verbo para o passado, tanto polido quanto para um passado mais coloquial, mais não polido. Agora a gente vai dar uma olhada na parte não polida, que é usada também como forma, como ingrediente de algumas outras estruturas da língua japonesa que a gente pode usar. Isso é mais, vou colocar aqui mais como curiosidade, vocês vão reconhecer algumas dessas estruturas, mas esse é um assunto para um outro vídeo, para uma outra aula. Aproveita então e deixa aqui nos comentários se você gostou dessa, se você quer mais aulas com esse teor gramatical. A forma tá dos verbos, ela está presente numa estrutura, por exemplo, que é a koto ga arimasu. Uma estrutura que indica que você já teve a experiência com alguma coisa, que você já fez determinada coisa. Por exemplo, ita koto ga arimasu, né? Ita koto ga arimasu. Entenda essa koto ga arimasu como um bloco mesmo.
por enquanto a gente não precisa detalhar ele. Itakotogarimasu, portanto, significa eu já fui ou já foi, né? Traz essa ideia. Utatakotogarimasu, né? Utau, verbo cantar, utata, passado informal, está na forma tá. Isso junto com kotoga arimasu significa que eu já cantei, né? Utattakotoga arimasu yo, né? Eu já cantei, né? Por exemplo, essa música, né? Ou em algum lugar. Essa é uma estrutura que usa a forma tá dos verbos, portanto, passado informal, como ingrediente para formar, né, essa ideia maior. Isso é muito importante porque acontece bastante na língua japonesa, né? Certas formas gramaticais, elas são usadas como ingrediente mesmo de outras estruturas. Você pode usar a forma tá também como ingrediente de expressões como tamama, muito comum, que indica o estado resultante, né, de uma ação. Mado aketa mama de ie o demashita. Por exemplo, né, eu saí de casa com a janela aberta, dando a ideia de deixei a janela aberta, né? Mado aketa, você precisa da forma tá, junto com mama, você indica um estado resultante de uma ação, né? Você deixou a janela aberta, a janela está aberta numa situação em que ela está no estado que ela ficou aberta e você saiu, né? Isso é assunto, como eu disse, para um outro vídeo, mas reparem que essa estrutura gramatical, a forma tá, ela faz parte de uma outra estrutura gramatical, ambas bastante básicas, mas que você precisa saber primeiro uma para você chegar depois na outra. Então você viu que os verbos no passado em japonês são importantes porque você expressa o próprio passado nas frases e também porque você pode usar no caso da forma tá, que é o passado coloquial, essa forma como um ingrediente de outras estruturas também. Espero que você tenha curtido, deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos com esse teor mais gramatical, da gente ensinando coisas da língua japonesa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem fazer parte do nosso canal também lá no Telegram e vem fazer parte da nossa comunidade. Vai em www.cursonihongo.com.br, coloca lá o seu e-mail, é rapidinho e você ganha de presente, de brinde, o nosso e-book, que fui eu mesmo que escrevi, e o nosso mini curso em 8 vídeos, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau!